O que você está vendo é o possível futuro da aviação comercial. Imagine isso. Você está caminhando pelo pátio em direção ao seu voo, mas algo está fundamentalmente diferente. O rugido familiar dos motores a jato foi substituído por um silêncio quase estranho. O cheiro acre do combustível de aviação sumiu. Em vez disso, você está se aproximando de uma aeronave que representa o salto tecnológico mais significativo na aviação desde o começo da era dos jatos. Bem-vindo ao Airbus Zero E, um programa revolucionário de aeronave movida a hidrogênio que pode transformar a forma como pensamos sobre o voo. Mas aqui vai uma surpresa. Enquanto outros fabricantes ainda fazem melhorias incrementais em motores convencionais, a Airbus está pioneirando uma abordagem totalmente nova. Eles não estão apenas construindo aviões melhores, estão reinventando os princípios fundamentais da propulsão. E o prazo? Isso não é um sonho distante. Estamos falando de aviões entrando em serviço no final dos anos 2030 até início dos 2040. Isso está dentro da carreira dos pilotos que estão se treinando hoje. Deixe-me te levar de volta ao começo de tudo, com 3 conceitos inovadores que a Airbus lançou e que desafiaram tudo o que achávamos que sabíamos sobre design de aeronaves. O primeiro design parecia o mais convencional, até você examinar de perto. Este turbopropulsor podia transportar até 100 passageiros por mais de 1.000 milhas náuticas, mas esses não eram motores turboprop convencionais, eram sistemas de células de combustível movidos a hidrogênio. Imagine a confiabilidade de um turbopropulsor combinada com uma tecnologia que não produz absolutamente nenhuma emissão de carbono durante o voo. A única coisa que sai do escapamento? Vapor d'água puro. Esta aeronave tinha como alvo rotas regionais, Amsterdã a Londres, Boston a Nova York. Rotas onde milhões de passageiros voam todo ano em jatos regionais antigos que consomem enormes quantidades de combustível. Mas por que começar com um turbopropulsor? Aqui está o raciocínio estratégico. Turboprops são intrinsecamente mais eficientes nas altitudes e velocidades em que essas aeronaves operam. Eles também são significativamente mais fáceis de integrar com sistemas de células de combustível a hidrogênio, porque não requerem as temperaturas extremas dos motores a jato. A engenharia é elegante em sua simplicidade. Células de combustível geram eletricidade, motores elétricos acionam as hélices e o hidrogênio armazenado a 253 graus Celsius fornece a energia. Sem combustão, sem emissões, apenas energia elétrica pura derivada do elemento mais abundante do universo. O segundo conceito era um turbofan capaz de transportar 120 e 200 passageiros até 2.000 milhas náuticas. Esta aeronave desafiava diretamente o coração da aviação comercial, o mercado de fuselagem estreita dominado pelo A320 e Boeing 737. Mas aqueles motores eram diferentes de tudo que existe em serviço hoje. Eles foram projetados especificamente para queimar hidrogênio diretamente, não querosene. A temperatura de combustão, os materiais, todo o ciclo termodinâmico, tudo foi repensado. Aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. O hidrogênio queima a temperaturas muito mais altas do que o combustível de jato. Estamos falando de temperaturas de chama que ultrapassam 2.000 degrees Celsius. Isso exige materiais completamente novos, sistemas revolucionários de resfriamento, abordagens de engenharia totalmente diferentes. Ao contrário dos designs de células de combustível, esse conceito de turbofan geraria algumas emissões de óxidos de nitrogênio durante a combustão do hidrogênio, embora ainda muito mais limpo que aeronaves convencionais. Ele representava uma abordagem de etapa, evolutiva e não revolucionária. E então surgiu o conceito mais radical, o corpo com asa integrada, capacidade para até 200 passageiros, alcance de mais de 2.000 milhas náuticas. Mas chamar isso de revolucionário não faz jus à sua importância. Esse design desafiou mais de um século de filosofia de design aeronáutico. Nada mais de tubulações com asas presas nas laterais. Em vez disso, a asa e a fuselagem se fundem perfeitamente, criando basicamente uma asa voadora com passageiros dentro. Por que essa mudança radical? Eficiência aerodinâmica, um corpo com asa integrada pode ser até 20% mais eficiente do que designs convencionais. Mas há outro motivo crucial, o armazenamento de hidrogênio. O hidrogênio líquido precisa de tanques enormes e incrivelmente bem isolados. Em uma aeronave convencional, achar espaço para esses tanques mantendo o equilíbrio e a segurança é quase impossível. Mas num corpo com asa integrada, você tem um enorme volume interno para trabalhar. A experiência do passageiro seria como nada visto na aviação comercial. Cabines amplas e abertas, potencialmente vários andares, arranjos de assentos completamente diferentes. Não era apenas um avião novo, era uma nova forma de viver o voo. Ou, sejamos realistas, se a Ryanair encomendar essa aeronave, podemos acabar vendo uma seção com 30 assentos lado a lado, levando o assento do meio a um nível totalmente novo. Agora, é aqui que a história
toma uma virada importante. No início de 2025, a Airbus tomou uma decisão estratégica que surpreendeu muitos observadores da indústria. Em vez de perseguir os 3 conceitos simultaneamente, eles mudaram o foco para uma aeronave de corredor único, com 4 motores, movida a células de combustível. Esse novo design integra os melhores elementos dos 3 conceitos originais, ao mesmo tempo que resolve as realidades práticas de fabricação e operação. Pense nisso como a síntese da pesquisa deles, aproveitando a eficiência da célula de combustível do conceito turbopropulsor, a capacidade de passageiros do turbofan e a filosofia inovadora de design do corpo de asa mesclada. Isso não é um abandono da visão deles, é um foco estratégico. Ao concentrar os recursos em um design otimizado, a Airbus acredita que pode levar a aviação a hidrogênio ao mercado de forma mais eficaz. A configuração de 4 motores oferece redundância e distribui a potência de forma mais equilibrada, algo crucial para a aceitação dos passageiros e a aprovação regulatória. Também permite sistemas de células de combustível menores e mais gerenciáveis, em vez de tentar criar unidades enormes. Essa aeronave pode ser apenas o começo. Vamos mergulhar no que faz essas aeronaves funcionarem, porque a tecnologia é absolutamente fascinante. O coração da nova abordagem da Airbus está na tecnologia de células de combustível, mas não estamos falando das células de combustível usadas em aplicações automotivas. Estamos falando de sistemas de nível aeronáutico que precisam gerar megawatts de potência enquanto operam a 40 mil pés de altitude. Aqui está como funciona. O hidrogênio armazenado em tanques criogênicos se combina com o oxigênio da atmosfera dentro das células de combustível. Isso gera eletricidade, que alimenta motores elétricos que acionam as hélices ou ventiladores. O único subproduto? Água pura. Em 2024, a Airbus alcançou um avanço crucial com a ElringKlinger, testando com sucesso seu sistema de células de combustível Iron Pod, que gera 1,2 megawatts de potência. Isso é eletricidade suficiente para alimentar cerca de 1.000 casas, uma conquista incrível para as células de combustível na aviação. Mas aumentar a escala das células de combustível para a aviação apresenta desafios nunca antes resolvidos. Esses sistemas precisam ser incrivelmente leves, absolutamente confiáveis e capazes de gerar quantidades enormes de energia. Uma célula de combustível típica automotiva pode gerar 100 kW. Essas aeronaves precisam de sistemas que gerem muito mais de 1 megawatt. A própria ciência dos materiais é revolucionária. Novos catalisadores, tecnologias avançadas de membrana, sistemas sofisticados de gerenciamento térmico, cada componente foi otimizado para as demandas únicas da aviação. Talvez o maior obstáculo de engenharia seja o armazenamento. O hidrogênio líquido deve ser mantido a 253 Celsius, apenas 20 graus acima do zero absoluto, a temperatura mais fria possível, onde o movimento molecular quase para. Esse frio extremo, próximo do congelamento profundo do universo, exige tanques incrivelmente sofisticados para manter o hidrogênio líquido e pronto para o voo. Para ter uma ideia, para armazenar a mesma energia de 100 galões de combustível para jato, você precisaria de cerca de 400 galões de hidrogênio líquido. E tudo isso tem que permanecer mais frio do que qualquer coisa atualmente usada na aviação comercial. Os próprios tanques de armazenamento são maravilhas da engenharia. Múltiplas camadas de isolamento, espaços a vácuo, materiais que permanecem flexíveis em temperaturas criogênicas. Esses não são apenas tanques de combustível, são sistemas sofisticados de gerenciamento térmico que precisam manter sua integridade durante inúmeros ciclos de voo. Mas é aí que a genialidade da engenharia da Airbus aparece. Eles não estão apenas resolvendo o problema do armazenamento, estão integrando isso perfeitamente na estrutura da aeronave. Os tanques se tornam parte da fuselagem, reduzindo peso e complexidade. Imagine embarcar em uma dessas aeronaves. O que realmente seria diferente? Primeiro, o som, ou a falta dele. Motores elétricos e células de combustível funcionam de forma muito mais silenciosa do que os motores convencionais. O ruído constante de fundo que associamos ao voo seria substituído por um zumbido suave. As operações em solo seriam transformadas. Nada de mais esperar atrás de aeronaves com motores ligando e soltando fumaça. O ar ao redor dos aeroportos seria mais limpo, mais silencioso, mais agradável para todos que trabalham lá. Durante o voo, você talvez note a ausência de certas vibrações. Motores elétricos funcionam incrivelmente suavemente comparados aos motores de combustão interna. A viagem pode ser visivelmente mais confortável, especialmente em rotas regionais, onde a vibração dos motores é mais evidente. Mas talvez a mudança mais significativa seja psicológica. Você estaria voando sabendo que sua viagem não produz nenhuma emissão de carbono durante o voo. Para os viajantes que se preocupam com o meio ambiente, isso eliminaria a culpa. Aqui está algo que a maioria das pessoas não pensa. Essas aeronaves são tão viáveis quanto a infraestrutura que as suporta. Você não pode simplesmente chegar a qualquer aeroporto e esperar reabastecer com hidrogênio líquido. A Airbus reconheceu esse desafio desde o primeiro dia, é por isso que lançaram o programa Hubs de hidrogênio em aeroportos.
fazendo parcerias com grandes aeroportos como Paris-Charles de Gaulle e Singapura-Changi para desenvolver todo o ecossistema necessário para a aviação a hidrogênio. Estamos falando de instalações de produção de hidrogênio, sistemas de armazenamento criogênico, redes de transporte especializadas, equipamentos de reabastecimento personalizados, protocolos de segurança totalmente novos, infraestrutura que simplesmente não existe hoje em dia. O investimento necessário é impressionante, mas o potencial de recompensa também. Pense no que aconteceu com as redes de carregamento para veículos elétricos. Uma década atrás, encontrar um carregador rápido era quase impossível. Hoje, eles estão em todo lugar. A mesma transformação precisa acontecer com a infraestrutura de hidrogênio na aviação, mas numa escala muito maior e mais complexa. Os desafios de engenharia são enormes. Como lidar com segurança com hidrogênio líquido em um ambiente de aeroporto movimentado? Como evitar a perda de hidrogênio durante o armazenamento? Como reabastecer uma aeronave rápido o suficiente para manter os horários das companhias aéreas? Esses não são problemas teóricos. São desafios práticos que a Airbus e seus parceiros estão resolvendo agora. Enquanto a Airbus lidera com o hidrogênio, ela não está sozinha. A Boeing foca em combustíveis de aviação sustentáveis para aeronaves já existentes, enquanto startups exploram soluções elétricas à bateria. Essa competição está impulsionando a inovação numa velocidade que não víamos na aviação há décadas. Em vez de serem puramente concorrentes, essas abordagens podem ser complementares, elétricas à bateria para rotas muito curtas, hidrogênio para médias distâncias e combustíveis sustentáveis para longas distâncias. Vamos ser honestos sobre o tempo. Em fevereiro de 2025, a Airbus reconheceu que lançar aeronaves a hidrogênio no mercado é mais desafiador do que o previsto inicialmente. O alvo original de entrada em serviço em 2035 foi adiado para o final dos anos 2030 até o início dos anos 2040. Isso não é fracasso, é engenharia responsável. A Airbus está dedicando o tempo necessário para resolver problemas complexos corretamente, em vez de acelerar algo ainda imaturo. Apesar de relatórios enganosos sugerirem que o programa Zero foi cancelado, a Airbus confirmou que continuam o desenvolvimento com prazos e orçamentos ajustados. A física funciona, a tecnologia é comprovada. O que exige mais tempo é a integração da engenharia e o desenvolvimento da infraestrutura. Aqui está o cronograma realista. 2025, continuação da seleção da configuração final do sistema de células de combustível. 2028-2030, voos demonstrativos dos sistemas integrados meados dos anos 2030. Início dos testes de certificação final dos anos 2030 até início dos 2040. Primeiros voos comerciais a hidrogênio. Isso pode parecer longe, mas em termos de desenvolvimento aeronáutico ainda é um ritmo bastante agressivo. Lembre-se, normalmente levamos de 10 a 15 anos para desenvolver uma família totalmente nova de aeronaves. Aqui está a realidade ambiental. Essas aeronaves com células de combustível produzem zero emissões de carbono durante o voo, com apenas vapor d'água como subproduto. O fator-chave é a produção de hidrogênio. Quando alimentadas por hidrogênio verde, produzido a partir de energia renovável, essas aeronaves poderiam reduzir a pegada de carbono da aviação em 50% a 80%, comparado às aeronaves convencionais. Atualmente, a maior parte do hidrogênio vem de combustíveis fósseis, mas investimentos massivos na produção de hidrogênio renovável já estão em andamento em várias indústrias. Esse desenvolvimento da infraestrutura é essencial para a promessa ambiental da aviação a hidrogênio. Aviões a hidrogênio inicialmente custarão mais que aviões convencionais devido à nova tecnologia e à infraestrutura limitada, mas a economia a longo prazo pode ser atraente com o aumento dos impostos sobre carbono e a expansão da produção de hidrogênio. Motores elétricos têm menos peças móveis que motores a jato, potencialmente reduzindo os custos de manutenção significativamente. Companhias aéreas estão se posicionando por meio de memorandos de entendimento com a Airbus, preparando-se para o que acreditam ser um futuro inevitável. Nem todo mundo acredita que a aviação a hidrogênio vai dar certo, e as preocupações deles merecem uma análise honesta. A densidade de energia continua sendo um desafio fundamental. O hidrogênio precisa de cerca de 4 vezes o volume de combustível de aviação para a mesma energia. Isso afeta o design da aeronave e pode limitar o alcance, especialmente em rotas de longa distância. O desenvolvimento da infraestrutura é extremamente caro e complexo. Alguns argumentam que os combustíveis sustentáveis para a aviação são uma solução mais prática no curto prazo, já que podem usar a infraestrutura existente. Há preocupações de segurança em lidar com grandes quantidades de hidrogênio criogênico em operações comerciais. Embora o hidrogênio tenha sido usado de forma segura em várias aplicações, a aviação comercial apresenta desafios e exigências regulatórias únicas. O custo continua sendo uma barreira significativa. As primeiras aeronaves a hidrogênio serão muito mais caras que as alternativas convencionais, e pode levar anos até que a economia operacional se torne competitiva.
Esses são desafios reais, mas não são impossíveis de superar. Toda tecnologia revolucionária enfrenta obstáculos parecidos. A questão é se os benefícios justificam o investimento e esforço necessários para vencê-los. Com base no progresso atual, a resposta parece ser sim, mas o sucesso não é garantido. Se a Airbus tiver sucesso com o Zero, o impacto se estenderá muito além das suas próprias aeronaves. O desenvolvimento tecnológico e o investimento em infraestrutura beneficiarão toda a indústria da aviação. Outros fabricantes estão acelerando seus próprios programas de hidrogênio em resposta à liderança da Airbus. Fornecedores estão investindo pesado em componentes compatíveis com o hidrogênio. A cadeia de suprimentos aeroespacial está se transformando diante dos nossos olhos. Empresas que construíram motores a jato por décadas agora estão desenvolvendo sistemas de célula de combustível. Aeroportos estão redesenhando o equipamento de apoio em solo. Isso representa uma verdadeira liderança em inovação, uma visão ousada que catalisa a transformação de toda uma indústria. À medida que a aviação avança rumo ao hidrogênio, estamos enfrentando uma grande lacuna de habilidades. Trabalhar com hidrogênio criogênico e células de combustível avançadas exige competências totalmente novas. A Airbus fez parcerias com universidades ao redor do mundo para desenvolver currículos especializados. Isso representa uma oportunidade extraordinária para jovens engenheiros apaixonados tanto por aviação quanto por sustentabilidade ambiental. Categorias inteiras de carreira estão sendo criadas. Pense nisso. Estamos potencialmente testemunhando a transformação mais significativa na aviação desde o início da era dos jatos. Há 70 anos, assim como os jatos revolucionaram as viagens aéreas, nas décadas de 1950 e 60, a energia do hidrogênio pode catalisar mudanças igualmente profundas. Novas rotas podem se tornar economicamente viáveis à medida que os custos operacionais mudam. A conectividade regional pode melhorar drasticamente com aeronaves silenciosas e limpas, que enfrentam menos restrições ambientais. Toda a economia das viagens aéreas pode mudar de formas que mal conseguimos imaginar. Ao contrário das revoluções anteriores na aviação, impulsionadas principalmente por melhorias de desempenho, esta é guiada pela necessidade, o imperativo de tornar a aviação sustentável para as futuras gerações, enquanto atende à crescente demanda por viagens aéreas. As aeronaves convencionais que voam hoje representam conquistas incríveis de engenharia e, com os combustíveis sustentáveis para a aviação, continuarão sendo essenciais por décadas, mas também podem representar o passado da aviação, não o seu futuro. As aeronaves que decolarem ao lado delas em 20 anos podem funcionar com o elemento mais abundante do universo, deixando apenas vapor d'água em seu rastro. Esse futuro não é mais uma questão de se, é uma questão de quando e como. E empresas como a Airbus trabalham todos os dias para que isso aconteça mais cedo do que tarde. A revolução na aviação está chegando. A física funciona, a tecnologia existe, a infraestrutura está sendo construída e os marcos regulatórios estão sendo desenvolvidos. Não será fácil, rápido nem barato, mas vai acontecer. A única questão é se você estará pronto para isso quando chegar. O que você acha? Está animado com a perspectiva do voo movido a hidrogênio? Ou acredita que outras tecnologias, como os combustíveis de aviação sustentáveis ou sistemas elétricos com bateria, liderarão a descarbonização da aviação?